Oi, pessoal. Bem-vindos aqui à nossa aula 4 aí. Diretamente da North Broadcasting Studios, minha casa, certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre processos e escalonamento. Eu tenho usado a palavra processos, assim, como programas. Às vezes falam programas, às vezes processo, e no caso aí, até job ou serviço, certo? Só que tem uma bela diferença entre programa e processo, e hoje a gente vai ver essa diferença. Ela pode parecer sutil, mas quando você vê é enorme, certo? Então, primeiro, o que é um processo? O processo é central no SEO. E por que ele é central? Porque é como o SEO gerencia os programas que estão rodando. É via processo. Então, o que caracteriza um processo é justamente um programa em execução. Eu friso em execução, certo? Então, num processo, eu tenho que ter não só o código do programa, certo? Mas também toda a informação necessária para executar esse carinha. O que quer dizer? Registradores que ele está usando, a memória que ele está usando, arquivo aberto, uma pancada de coisas, certo? Toda a informação é organizada, com relação a um programa em execução, é organizada dentro do processo. E aqui vem uma das diferenças entre programa e processo. Veja, o programa ele é o código da tua... É o código implementado lá que você fez para determinar a tarefa. Esse é o programa. Segue um algoritmo, tudo bonitinho. O processo não. O processo ele se caracteriza por um ou mais programas em execução, certo? Então ele pode ter dentro dele um ou mais programas. Certo? Você pode rodar vários, abrir multithread, fica uma loucura, certo? Mas, além do programa, ele vai ter os dados de entrada, dados de saída, o estado, a gente vai ver. A gente, aliás, já deu uma pincelada, né? Que podia ser executando, bloqueado, pronto, nós vamos ver um pouco mais a fundo isso. E, como eu disse, além do código, também diz o que ele está fazendo agora, registradores, tudo isso daí, toda essa parte aí, esse contexto de execução do teu programa, é que é o processo. Então, de agora em diante, dentro da SEO, quando eu falar processo, é ele em execução. Memória, bonitinho, tal coisa. Programa é o código e acabou, certo? Então, programa, certo? Você tem uma característica do programa, você pode ter várias instâncias em execução. Você consegue abrir 3, 4 Word para rodar, por exemplo. É o mesmo Word? Não. Por quê? Porque cada um roda num processo diferente. Por isso que um não sacaneia o outro. Cada um tem uma memória, um espaço da memória para ele diferente. É o mesmo programa, é o mesmo código, mas em diferentes contextos de execução, ou seja, em diferentes processos, certo? Então, o teu programa, eu posso ter várias cópias na memória e nada mais é, como eu disse, do que o código que segue um algoritmo. E é como o programador vê a tarefa, o processo não. O processo é único. É único. Ah, mas peraí, eu não posso rodar vários programas idênticos, vários, sei lá, Words da vida? Claro que pode, mas não são o mesmo processo. Cada um no seu processo. Então, cada processo é único, tem um identificador único para saber quem que vai rodar, quem que está rodando, certo? Quem que está bloqueado, tudo isso aí a gente vai ver, certo? Então, o que vai ter no processo? Obviamente, vai ter o programa, vai ter o código, mas também tem o contexto de execução dele. Enquanto que o programa, como o programador vê a tarefa, o processo é como o SEO vê essa tarefa, que ele vê ela executando. Como ele vê ela com a informação necessária para ele gerenciar, certo? E como os processos rodam? Basicamente, você tem dois modos assim, certo? Mas não é o oficial. Primeiro, ele pode ser esse processo em primeiro plano, ou foreground. Basicamente, é o processo que interage com o usuário. O usuário vê, por isso ele está em primeiro plano. Está mais na cara do sujeito. Então, pode ser alguma leitura de arquivo, ser o gerenciador, sei lá, ou você manda iniciar um programa, clicando, digitando, todas essas coisas, aí ele vai rodar e vai te mostrar alguma coisa. Então, o teu processo está aqui, você tem o usuário, está no terminal, ele chama, chama esse processo o programa de alguma forma, que vai abrir um processo e rodar dentro do processo, e esse processo vai interagir com o usuário. Então, depende do usuário. Isso é o que caracteriza um processo em primeiro plano. Já os de segundo plano, eles independem do usuário. A máquina bota eles para rodar.
Tudo bem que se ligou a máquina, então indiretamente você acabou botando, mas é uma consequência. Você não escolheu rodar esses caras, certo? E para que eles existem? Normalmente é para exercer funções específicas necessárias para o SEO. São os famosos daemons, certo? Para receber mensagem de rede, para verificar coisa de entrada e saída, tudo isso daí. Então, já falei, recepção de envio de e-mails, por exemplo, né? Impressão, também entrada e saída. Então, basicamente, o que você tem, por exemplo, um arquivo de entrada, estou lendo esse arquivo do disco, ele interage com... Espera aí que abriu uma coisa aqui, pronto. Ele interage com o teu processo em segundo plano, a saída desse processo vai para um arquivo, certo? E acabou aí. Cadê o usuário? O usuário nem se mete nisso. Certo? Aqui é um exemplo, sabe? Arquivo de entrada, arquivo de saída, mas pode ser via rede, o que for. Certo? Então, essa é a característica. Então, qual é a principal característica do processo de segundo plano? O usuário nem toma conhecimento, não tem interação. Primeiro plano tem interação, certo? Bom, independente se é de segundo plano ou primeiro plano, todo o processo vai ter o quê? O programa, óbvio, como eu já falei, ele precisa saber o que executar. Um espaço de endereçamento. O que é isso? É que posições de memória ele pode ocupar. E aí, gente, vai variar muito conforme o projeto, tanto do hardware quanto do teu sistema operacional, certo? Você pode pensar hoje... vamos voltar um pouco no tempo. Os programas tinham um limite e isso era conhecido. E foi um pouco não, né? Vamos voltar muito no tempo. Isso era conhecido. Você tinha tanto de memória para você. Hoje em dia, cada programa age como se a memória infinita, sabe? Infinita não. Sabe que é 64 bits? Tem 64 bits para endereçar e é isso aí, cara. Só que não é assim. Certo? Então, hoje nós vamos ver ao longo desse curso como o SEO engana os processos, de modo que eles achem que tem toda uma memória assim, que endereçável por 64 bits, e não é bem assim. Na verdade, ele tem uma leve lembrança, não é uma memória, certo? Então, isso daí, mas isso nós vamos ver, certo? Então, mas, via de regra, o que é? O processo ele tem que ter um espaço de endereçamento dele, certo? Que são as listas, são as posições de memória, é uma lista de posições de memória, tá? Esse máximo pode ser, como eu disse, imposto pelo próprio SEO, você tem tanto, ou imposto pela limitação física, ó, só consigo endereçar com 64 bits, mais do que isso, esquece, tá? E o processo acha que é dono de tudo isso, coitado, né? Você também tem o que? O contexto de hardware. O que é o contexto de hardware? São que registradores o sujeito está usando? Quais? O que tem neles, sabe? Então, ou seja, as informações dos registradores. Diga-se de passagem, pelo menos o program counter tem que estar lá, qual é o endereço em memória da próxima execução, da próxima instrução a ser executada, certo? Mas também tem o ponteiro da pilha e os registradores de uso geral, mais uma pancada de coisa lá. Então, esses registradores também fazem parte do processo. E além disso, e também depende muito de sistema operacional para sistema operacional, nós temos o contexto de software, que são os atributos que você quer dar para esse processo. E aí o que é? Bom, algumas coisas tem todos, por exemplo, variáveis, certo? Lista de arquivos abertos, alarmes pendentes, sabe? Me avise quando isso acontecer, isso tudo nós vamos ver. Processos relacionados, mas tem também toda uma informação, tipo, o dono, o ID do usuário, que é dono do processo, o ID do usuário que está rodando o processo, as permissões que esse processo tem. Veja que isso depende do SEO. Se o SEO é para uma pessoa só, não tem lógica ter o ID do dono, é único. Se o SEO não está nem aí para permissão, a casa da mãe Joana, faz o que quiser, para que ter bits de permissão, certo? Então, vai variar de SEO para SEO. Mas tem SEO que é assim? Claro que tem. Quando você tem sistemas dedicados, por que você vai pegar na tua lava-roupas e implementar um sistema multiusuário? Porque várias pessoas lavam roupa na máquina. Certo. E cada uma bota a sua roupa, a máquina separa e escolhe qual roupa lavar. Não, né? Tudo bem que mais de uso, mas naquela hora só tem uma pessoa usando. Então ela é monousuário. Pô. Então, para que implementar todas essas coisas? Permissões.
O cara não consegue entrar um programa lá. O que você acha? Ele aperta o botão. Para quê? Está entendendo? Então, claro, depende do sistema. E essas coisas têm sistema? Com certeza. Bom, algumas não, mas com certeza algumas têm, certo? Então vamos lá, e tudo bem, eu falei aqui, tá, o programa, fácil, os contextos a gente vai trabalhar um pouco, e o espaço de endereçamento, gente, o que que é? Bom, para aqueles que fizeram IP comigo, eu já tinha mencionado isso daqui. E ainda nós vamos trabalhar com segmentação mais adiante, mas você pode pensar que o espaço de endereçamento, ou seja, a memória a qual o processo tem acesso, ela está segmentada em 3 partes principais. Oh, mas eu estou vendo 4 na figurinha, né? Um é buraco, tá vendo? Um deles é o texto. O que é o texto? O texto que você está digitando no teu Word. Certo? Não tem nada a ver. Muito pelo contrário, não tem nada a ver mesmo. O texto é o código do teu programa. Por isso o bicho é fixo lá, né? O teu código não cresce, né? Você não está programando ali. Então o teu código não cresce. Esse texto é fixo. Aí vem um segmento de dados, logo acima do texto. O que são os dados? Cara, são as variáveis que você abre, as globais, certo? Alocação dinâmica de qualquer coisa. O texto do Word vai nessa parte. E na medida que você vai usando memória, esse texto vai crescendo. Aí você tem o que? A pilha de execução. A pilha de execução está de cabeça para baixo. E na medida que você vai chamando subrrotinas sem retorná-las, chama, sem retornar, essa pilha vai crescendo. Então veja aqui, ó, os dados vão crescendo para cima, por assim dizer, que é o endereçamento, né? Vai subindo nos endereços de memória, e a pilha vai descendo. E aí, pof, uma hora, acabou. Acabou a memória. Aí dá erro, certo? Mas enquanto isso não acontece, as coisas vão fazendo assim. Se você não ficou abrindo milhões de procedimentos, de funções, sabe, chamando várias, sem fechar, essa pilha tende a ficar bem comportadinha. Ela sobe, desce, sabe? Então, mas dados também é uma coisa que você vai alocando, em top, certo? Segmento de dados ocupa toda a memória reservada para o processo. Veja que isso é mais raro de acontecer hoje, certo? Mas ainda assim pode, por causa da segmentação que nós vamos ver mais adiante. Então, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Sim, nessa brincadeira, a pilha de execução, ela que vai controlar a execução do teu processo, porque quando eu chamo um novo método, vamos chamar de método, mas entenda método, função. Quando eu chamo um novo método, ela empilha. Ela empilha. Certo? Bom, tecnicamente era que ela empilha para baixo, mas vamos fazer assim. Ela empilha. Dentro desse método chama outro, empilha. Dentro desse método chama outro, empilha. Quando esse retorna, desempilha os dados dele. Quando esse retorna, desempilha. Assim vai. Por isso ela vai crescendo, certo? Então, o que acontece? Na tua pilha aqui, você vai ter, para cada chamada que você fez a uma subrotina, a um método, a uma função, ele bota lá uma estrutura contendo tudo que ele precisa para rodar esse sujeito aqui que você está chamando, certo? E também, ao terminar, saber para onde voltar. Então, o que você tem? Quando empilha, você empilha aqui os parâmetros, você chama uma função, aqui no caso é draw square, né? Você chamou a função, você empilha os parâmetros dessa função. Aí você empilha o endereço de retorno. Opa, o que é o endereço de retorno? É onde no código que chamou essa função, para onde você retorna após terminar esse método. Então é assim, quando eu terminei de executar o método, o que o computador faz? Pega o que está ali nessa posição de memória e joga no program counter. Parabéns, ele passa a rodar. Espera-se que ali esteja o endereço em memória da instrução seguinte à chamada do método. Por isso ele sabe, ele volta para depois. Lugar maravilhoso para fazer coisas que vocês não deveriam fazer, certo? Sim. Você botar... Então, por isso que quando você faz um programa, especialmente aqueles que recebem coisas do usuário via rede, sempre verifique o tamanho dos parâmetros que o pessoal está entrando.
Porque um cara que manje do que está fazendo, ele pode, se você não verificou, ele pode pegar uma coisa bem grande que vai estourar aqui e vai acabar sobrescrevendo o endereço de retorno. Se isso for feito com muito cuidado, vai, quando o teu método terminar, faz o quê? Roda o endereço de memória que ele quer. Tem como fazer isso. O cara não é ruim ao fazer isso, certo? Mas não é ruim assim, tem capacidade técnica, né? As intenções eu já não sei. Mas tomem muito cuidado com isso aqui. Lá na última aula a gente vai dar uma pincelada sobre isso. Mas é assim que a máquina funciona, certo? Aí, beleza. Aqui no meio, enquanto rodava isso aqui, veja, eu joguei o endereço dessa rotina aqui no Program Counter. E aí ele tem variáveis locais. As variáveis locais são colocadas na pilha também. E ele está rodando, feliz da vida. Aí ele chama uma outra. Ih, Marquinhos, faz a mesma coisa. Pega os parâmetros, bota na pilha. Pega o endereço de retorno. Onde dentro do código dessa azul, veja que não está aqui o código, né? Onde dentro do código dessa azul aqui, é região da memória, ponto para a memória. Para onde ela tem que voltar quando terminar. E aí, carrega ela passa a rodar. E na medida que vai criando variável, vai colocando aqui, vai usando essa parte aqui. Ela terminou, chama o endereço de memória que está aqui. Que espera-se é a linha seguinte, a chamada a draw line, no caso aqui, feita dentro de draw square. Certo? E aí, draw square continua. E quando ela terminar, por sua vez, volta aqui. É assim que a pilha vai funcionando. Então, na medida que eu vou chamando, vai empilhando essas estruturas. E a pilha vai crescendo. E na medida que vai retornando, vai desempilhando. Tá? Então, maneira bem sucinta e sem olhar a pilha, o teu programa P está lá, está rodando. Ele faz uma chamada à subrotina A, certo? E aí ocorre aquele primeiro empilhamento lá, que vai colocar os parâmetros, endereço de retorno, e começa a rodar. E aqui, na medida que vai criando as variáveis locais, vai colocando na pilha. Aí ela chamou B. O que faz? Empilha os parâmetros de B, endereço de retorno, e na medida que B vai rodando, vai armazenando as variáveis locais lá que cria lá na pilha. B retornou, ele usa o endereço de retorno para saber onde na memória está a instrução seguinte à chamada. Veja que está na memória isso aqui. Espera-se que seja a instrução seguinte à chamada de B dentro da subrotina A. Aquilo é jogado no Program Counter lá e começa a rodar. Ou seja, é como se o A tivesse ido dormir aqui, acordou na linha seguinte e continuou. A retornou, fez a mesma coisa. Desempilha as coisas. Desempilhar não quer dizer que tira da memória, só decrementa o ponteiro. No caso, como a pilha está de cabeça para baixo, você incrementa, né? Então você só mexe o ponteiro do topo da pilha. Bom, aí o que acontece? Aqui, o que ele vai fazer? Ele vê o que está no endereço de retorno, bota para rodar. Vai na memória, pega aquele código e bota para rodar. Espera-se que seja o endereço dessa instrução aqui na memória, que continua a rodar. É assim que a mágica funciona, minha gente. Bom, então vimos aqui a pilha de execução. E o que é o contexto? Você tem contexto de software e contexto de hardware, certo? O contexto, ele vai, grosso modo, dizer assim, ó, vai ter toda a informação que você precisa para, depois de suspender um processo, poder botar ele para rodar de novo exatamente do ponto onde ele parou. Então, você vai ter arquivos abertos, posição do próximo byte a ser lido em cada arquivo, registrador, você vai ter tudo, tá? Então, é o estado da tua tarefa. Esse é o contexto. Onde eu parei? Se eu parar aqui e depois quiser continuar, o que precisa estar nos registradores, na memória, para que eu continue? Esse é o teu contexto, certo? Já falei aqui dos registradores. O que acontece, então? Você tem lá na memória, você tem cada processo. Tem dois processos aqui, por exemplo, o processo A e o B. Nós vamos ver, eles são gerenciados por uma lista, uma tabela de processos, que, dentre outras cositas, tem lá o endereço de informações, nós vamos ver isso aqui também, tá? Sobre o teu processo.
O teu processo em memória não é tão simples assim, certo? Você vai ter o código do programa, vai ser as variáveis dele, mas vai ter um contexto lá, as informações que já nós vamos ver, o contexto de hardware e software dele. Aqui, na verdade, está mesclando o bloco de controle de processo, que nós já vamos ver, com o espaço de endereçamento dele mesmo. Mas não importa para o que eu vou fazer. Então, a tua lista, ela tem como identificar cada processo em memória. E aí, um deles está rodando. E a minha pergunta para vocês é, qual está rodando? Eu gostaria que vocês reparassem que aqui é um hardware. E você tem aqui o índice do processo, o program counter, registrador base limite, a gente vai ver mais adiante, outros registradores. Qual processo está rodando? O processo que está rodando é aquele cujo código, ou melhor, cujo código contém a instrução que está dentro do program counter, gente. É isso. O program counter, na verdade, tem o endereço em memória dessa instrução. Ele vai lá na memória, pega e joga no processador para rodar aquilo que está na memória. O que ele está jogando no processador? Ó, o conteúdo daqui, ó. Ele está apontando para esse endereço de memória aqui. O que tem nessa memória? O código de quem? Do processo B. Então, é o processo B que está rodando. Então, o processo que está rodando é o zero ela que está no processador. É isso, certo? E quem determina isso? O program counter. Tecnicamente, o program counter, ele determina a próxima instrução. Então, quem está rodando pode ser o ninho de Mafagafa, se você tem uma pipeline grande, principalmente. Normalmente não é. Mas, enfim, ele tem a próxima instrução, então, tecnicamente, é aquele que irá rodar no próximo ciclo de clock. Vai dar um tempo, né, minha gente? Bom, e quando eu crio o processo? Gente, é toda hora, né? Vamos lá. Quando se começa o sistema, já começa criando o processo. Quando você faz uma chamada ao sistema para criação de processo, você cria um outro processo. Como eu faço isso? Via programa, via software. Você pode, usando a linguagem que você queira, criar um outro processo. Como isso é feito vai depender do sistema operacional, já a gente vê, certo? Você pode criar um processo a partir de uma requisição do usuário, clica 2 vezes no negócio, ou chama na linha de comando, certo? Ou você pode ter a inicialização de um processo em batch, mas isso com sistemas batch, né? Qualquer momento desse, você está criando o processo. Toda vez que eu abro um programa, eu crio um processo. Esse programa, por sua vez, abre programas que cria processo. Certo? É isso. Então, via de regra, processos são criados por outros processos. Não, mas peraí, você não acabou de dizer que o usuário também cria? Não, o usuário faz uma requisição, clicou 2 vezes. O que você acha que é o clique? Você acha que tem mágica aí? É um processo que, diga-se de passagem, está em segundo plano, que recebe o clique lá, vê onde é e passa, se é um clique no programa, manda embora. Chamei na linha de comando. O que é a linha de comando? É um interpretador, gente. É um programa que vai ler o que você escreveu, ver se tem lógica e tomar ação apropriada. Tudo são programas. Então, processos são criados por outros processos. E justamente por isso, mexer com organização de memória, acesso a arquivo, acesso a coisa que não devia, necessariamente não devia, certo? Contrário, não necessariamente devia, não necessariamente não, acesso a coisa que não necessariamente devia, sabe? Então, porque envolve tudo isso daí, isso é feito via chamada ao sistema. Veja, não dá para dar esse poder para o usuário. É tudo via chamada ao sistema. E aí, cada SO é um SO. Então, vamos olhar 2. No Unix, você via o fork. Fork, ele quebra um garfo, né? Ele separa assim, ele clona o processo. Ele clona mesmo, o que ele faz é criar um clone do processo pai, idêntico, uma cópia exata na memória. Não preciso nem dizer que isso é levemente pesado. Mas, tudo bem, eu clonei, então eu fiquei com 2 processos iguais? Não. O ID, o identificador do processo muda. Então, para o SO, eu tenho 2 processos distintos, mas que são clones também. Seu clone tem sua personalidade própria, certo? Então, são distintos. Beleza. Aí eu tenho o processo pai e o clone dele, o processo filho. O pai pode...
é complicado se vocês forem fazer isso, é um pouco complicado. Por exemplo, faz em C, assim, você vai ver que quando você chama fork, ele te retorna ele te dá dois retornos. Ele dá um retorno no processo pai e um retorno no processo filho. E só assim você sabe se você é o pai ou o filho. É doido. Você chama fork. E agora, quem sou eu? Eu sou o pai ou sou o filho? Não sei. Aí eu olho o retorno do fork. Ah, não. O fork, se eu não me engano, retorna zero no pai. Eu sou o pai. Retorna um ID de processo. Eu sou o filho. Ou é o contrário. Retorna o ID de processo para o pai e o zero para o filho. Não consigo lembrar agora. Certo? E -1 deu erro, certo? Então você consegue saber o retorno. Então você tem, eu sou o filho. Aí você sendo o filho, você pode, por exemplo, botar para rodar um programa. Aí sim, ele vai na memória, pega um binário e começa a rodar a partir daí. Você faz isso com o execve lá. Aqui. E aí substitui toda a memória e vai feliz da vida. A beleza é que, veja nesse meio tempo, antes de eu chamar o execve, eu consigo rodar coisas enquanto ainda sou clone. Certo? Isso é uma beleza. Porque o pai conhece o filho, então realmente o Process ID vai para o pai. O pai conhece o filho. O filho não conhece o pai, mas o pai ele pode criar um canal de comunicação com o filho via pipe. Eu estou só dando um parêntese, sabe? Que é muito legal. Que daí o que se diz? Você engana o filho de modo que quando ele acha que está lendo do teclado, ele está lendo do pai. E assim eu consigo mandar mensagem do pai para o filho como se fosse lido do teclado. É muito interessante isso. No Windows, você tem o Create Process, que cria o filho já carregando um novo processo nele. Então, não tem esse estado clone. Então, vamos olhar um pouquinho aqui o fork no Unix, né? Então, eu tenho o processo pai, tá todos os arquivos abertos, conexão de rede, beleza? Quando eu dei o fork, ele criou dois processos, o pai e o filho. E tem retornos diferentes, um para o pai e outro para o filho. Só assim, como eu disse, você sabe qual é qual. Só que veja que eles compartilham os mesmos arquivos e conexões de rede. Tem um momento que um tem acesso total ao que o outro tem. É aqui que você pode usar de enganar, de enganar, assim, não no sentido ruim, mas fazer com que, quando o filho escreve na tela, na verdade ele está escrevendo para a leitura de teclado do pai, sabe? E assim você cria uma comunicação perfeita entre eles. Muito legal o que dá para fazer aqui. Nesse esquema Unix, o que você tem é uma hierarquia. Você tem o pai que cria o filho, que cria o neto, e assim vai. Mais de um, diga-se de passagem. Então, você acaba criando uma hierarquia de processos, certo? Se quem tiver algum sabor do Linux, vale Mac também, viu? Que não é Linux, mas é Unix. O PS3 permite que você visualize a árvore de processos do teu sistema. É interessante dar uma rodada aí. No caso do Windows, todos os processos são iguais, não existe o conceito de hierarquia. Você, sim, um pai cria um novo processo, mas controla via um tal de um handle aí, certo? É o identificador desse processo. E esse handle, ele pode passar para outros. Ele pode deserdar o filho, ele pode mandar para adoção, certo? Então, ele pode ficar jogando esse processo filho para outros processos. São duas maneiras de gerenciar a coisa, gente. Tem suas vantagens e desvantagens cada uma. Mas é interessante ver que você não está preso a esse esquema, sabe? Você pode inventar um, conforme a tua necessidade. Voltando ao Unix lá, o que você tem? Quando você tem uma hierarquia, você também permite criar grupos de processos, que seria o processo e os descendentes, ou seja, sub-árvore. Ele monta uma árvore e aí você tem a sub-árvore correspondente. E isso é muito legal. Por quê? Porque todos os sinais no sistema são mandados aos membros do grupo, ou seja, manda para o pai que vai para os filhos. Então você pode matar toda uma hierarquia, você pode dar permissões apenas para esses filhos, sabe? E assim você consegue gerenciar legal permissão, esse tipo de coisa no Unix. Foi bem pensado para fazer isso, né? Como eu já tinha dito, o filho não conhece o pai, mas o pai conhece o filho. Então, sempre abrir canal de comunicação, a iniciativa tem que ser do pai.
Uma outra grande diferença é que, ao contrário do Windows, como eu disse, que você pode passar o identificador do filho e deserdar, não tem deserdar no Unix, sabe? O identificador do teu filho só você tem, não tem como passar. Então, beleza. Então, no caso do Unix, quando você inicia, você tem o processo inicial lá que cria os daemons lá, o page daemon lá, que é para tratar dos daemons básicos, e ele cria o init. O init é o pai de tudo que está rodando no teu sistema. Aí o init é que vai clonar novos processos que chega até a tua interface gráfica. Então o negócio é uma árvore mesmo, sabe? É muito louco. Então, você tem aqui todo o teu sistema, aqui é gerenciamento inicial. Aqui o teu sistema começa aqui, no init, onde cria os processos para você, certo? É óbvio que tem algo rodando antes do init, o zero, porque alguma coisa chamou o init, né? Bom, criou o init. E quando você termina o processo? Tem duas maneiras. Tem os términos voluntários e os involuntários. Então, o que é um término normal? Término, no caso, é voluntário. O que é? O processo quis terminar. Gente, quando ele acabou de fazer o que tinha que fazer. Lembra que ele chama exit? Pois é. Eles, terminei. Certo? Acabou. É isso. Aí, término por erro. Aqui não é o erro que é voluntário, tá? O término voluntário por conta de erro. Por exemplo, você chama um programa, ele depende de um arquivo existir que não existe. Ele, mano, isso aí não existe, tchau. Ele quis terminar justamente porque houve um erro em que ele não tinha o recurso que ele necessitava. Por exemplo, o compilador, você chama o compilador com um arquivo .c lá que não existe. Você dá o erro e sai. É um término voluntário ocasionado por um erro. Não é um término por causa do erro voluntário. Isso aqui eu acho que ele ficou meio ambíguo, mas só tirando a ambiguidade, certo? Agora, uma coisa legal. Término com erro fatal. Esse é involuntário. O que significa? Bug. Bug. Ele fez uma coisa que não estava planejada, não era para fazer, mas foi feito. Bug. Então, rola uma divisão por zero, uma referência à memória que não existe, execução de instrução ilegal. Alguém esqueceu o exit, né? O que é bem complicado fazer isso. Não, se esse programou em assembly, pois é, né? Aí, nesse caso aí, rolou esse erro aí, termina o processo, o SO mata ele, e ao longo do curso a gente vai ver como que isso aí é feito. Basicamente é remover ele da memória e esquecer sobre ele. Literalmente, né? Esquecer, remover da memória. Outro término, também voluntário, mas é causado por outro processo. Como assim? No caso do Unix, o famigerado kill, Windows Terminate Process. Se eu pego lá e digito kill, -9 lá e manda o ID do processo, ele mata. Foi involuntário? Não, mas você quis matar, sim. Eu quis, só que aqui é a vontade do processo. O processo não queria morrer. Ele estava lá feliz da vida. Eu matei ele. Eu fui mal, certo? Ele não queria morrer. Não foi eutanásia. Não, foi assassinato. É um processo, mas foi. O bom é que a ressurreição existe aqui no sistema operacional, então a gente sempre pode chamá-la vida. Então, é uma questão que simplesmente não importa, certo? É claro que quando você faz isso, você tem que ter permissão para matar o processo. Então não é assim, oba, vou dar um kill -9 no init. Não é não, filho. Oba, eu vou virar super user. Não é legal você fazer isso. Porque aí você teria permissão, você tá entendendo? Então, o que é? Normalmente, você tem um processo e você tem permissão de matar qualquer um abaixo na hierarquia, na tua subárvore, ou seja, aqueles que você criou. Que tem toda a lógica. Os acima você não tem permissão. Aí você precisa ganhar a permissão e é para isso que existe o superusuário, certo? O root. No caso da nomenclatura Unix. Bom, então, vimos que você cria, mata processo de várias maneiras, certo? E agora nós vamos revisitar os estados. Lembram? Acho que faz 1 ou 2 aulas a gente viu os estados básicos do processo, que eram 5, mas 2 não nos importava, era antes de nascer e depois de morrer. Isso é uma questão metafísica. Não, a gente quer a questão só enquanto ele está lá, vivo, na nossa máquina. Vivo significa na memória da nossa máquina. Então, quando ele está em memória, ele está em 3 estados possíveis.
Não, são mutuamente exclusivos, é claro. É ou num, ou no outro, no outro. Um executando. Executando ele está na CPU, ele está rodando. O outro é bloqueado. Bloqueado significa, ele até está na memória, mas eu não consigo botar ele para rodar por algum motivo. Que motivo seria esse? Sei lá, ele está esperando dados vindo de um arquivo, o usuário digita alguma coisa no teclado. Via de regra, travado por causa de entrada e saída, certo? Há casos em que não necessariamente que nós vamos ver condição de corrida, mas via de regra é entrada e saída. Ou então, se ele não está nem executando nem bloqueado, ele está pronto. Pronto significa o quê? Eu posso rodar a hora que quiserem, mas já tem um zero elo no processador usando a máquina. Fazer o quê? Né? Você está na fila do banheiro e tem alguém usando. Você está pronto para usar. Às vezes até desesperado para usar, mas já tem alguém lá dentro. Faz parte da vida. Então você está aguardando a sua vez. Está aguardando que alguém libere a casinha. No caso, o processador, certo? No caso do mundo Unix, você tem também um quarto estado, que pode vir a ser problemático, que é o zumbi. Meu, esses caras tinham senso de humor, nós temos que admitir, né? O que é um zumbi? Ele não deveria existir, ele deveria estar morto, mas ele ainda está lá na memória. Então ele não está vivo, mas também não está morto. Ele não está vivo no sentido que o desgraçado está rodando. Mas ele também não está morto. Ele está usando memória. Ele é um zumbi. Sim, é um zumbi. Faz parte. E quando ocorre um zumbi? Quando o filho perde sua ligação com o pai. Você vê que tem umas coisas interessantes, sabe? No SEO, tem uma mensagem subliminar por trás, certo? Valorize a sua família, porque quando você perde sua ligação com seus pais, você vira um zumbi. Essa é a mensagem do Unix para você. Bom, o zumbi, o que acontece? Vamos ver como é que funciona o término de um programa dentro do mundo Unix. Você tem um programa filho, certo? E você tem o pai. Quando você mata o pai, você manda o sinal. Mata a filharada antes. Aí depois o pai é o último a morrer, certo? Pensando bem, é terrível isso daí, o infanticídio do mal. Mas, enfim, é assim que, em termos de processo, faz sentido, tá? O lance é, quando o filho termina antes do pai, você ainda tem no kernel informação sobre esse processo, sabe? Lembra quando você dá exit, às vezes, num programa em C, quando você dá um código? Esse código é armazenado, porque o pai pode querer saber por que o filho terminou, certo? Então, esse código de saída é armazenado. E ele fica lá na tabela de processo. A gente vai ver mais adiante, mas aquela filinha lá, que eu mostrei na figurinha, fica lá na tabelinha. Esse dado fica lá. E quando isso é limpo? Quando o pai, o processo que criou esse filho, quando ele chamar wait. Wait é uma chamada ao sistema operacional, mundo Unix, hein, gente? É uma chamada ao sistema operacional mundo Unix do tipo que diz, pega esses dados de término e manda para mim. Só que enquanto o pai não chamar wait, o filho não está mais rodando, mas está lá ocupando espaço na tabela de processos. Ele é um zumbi. Esse é o estado dele. Então, todo o processo antes de morrer, ele passa pelo estado zumbi, mas é muito rápido, certo? Agora, quando isso daí torna-se um problema? Vamos lá. Assim, um detalhe. Esse espaço na tabela de processos, você aí tem um potencial problema só por ele ocupar. Você pode ter feito o sistema de modo que não limite o tamanho da tabela de processo. Não é muito interessante, porque uma bomba de fork vai fazer misérias com você. Mas, enfim, nessa brincadeira, na medida que os zumbis vão surgindo, vão ocupando memória só nessa tabela, certo? Só por crescer essa tabela. Ou, o que é um caso mais comum, é a tabela de processos em tamanho fixo. Ou seja, não dá para ficar abrindo processo à torta e à direito no sistema operacional. E nessa brincadeira, se você tem muitos zumbis surgindo, você lotou a tabela de processos. E ao lotar a tabela de processos, o que vai acontecer? Você não consegue mais abrir processos novos, porque lotou de zumbi. Esse é um problema, tá? Mas vamos dizer, como programador, eu criei um fork e não chamei wait. Bom, deveria ter feito. Mas se você não fez, quando você terminar, os teus filhotes zumbis são herdados pelo init. Lembra o pai de todos lá? Esse processo aqui, o init? Pois é, ele herda todos os zumbizinhos. E aí ele chama wait.
O init é feito para isso. Também, né? Não é só para isso. O init está preparado para isso, certo? Aí tem um problema. E se o pai não morre? O pai é o Munhal de vida eterna, ele vai ficar vivendo eternamente. Ele chama os filhos morrem, mas ele se recusa a chamar o Eid. Danou-se, minha gente. Aí sim você vai galgar a memória. Então, se tua máquina está começando a ficar estranhamente lenta, você pode dar uma olhada se não tem processo zumbi. E aí você pode matar. Para matar aqui o menos 18. E aí você vê o ID do PS, você vê que processos estão rodando, né? Aí você vê o ID do processo lá que é zumbi, que o menos 18. Ou Q-S, seek child, e usa o número do processo. De qualquer forma, precisa do número do processo que o PS vai te dar. Tá? O problema é o seguinte, você manda esse sinal aqui, ele mata os zumbis do pai. Só que, e se o programa foi feito de modo a capturar esse sinal e ignorar? Falar para você, viu? Aí você mata o avô. Mata o avô, não. Manda um sinal pro avô matar esse pai aí que ignora esse sinal. E se o avô também fizer? Vai subir na hierarquia, cara. Uma hora você manda o init matar essa galera toda e o init está feito de modo a não capturar esse sinal. Então, não é desesperador. Mas tem que descobrir por que esses zumbis estão acontecendo. Via de regra, bug no próprio programa, viu, gente? Mas que é sinistro isso daí é. Bom, falei de tabela, disse que ia falar depois, chegou a hora, né? Todo o controle dos processos é feito numa tabela. Gente, essa tabela pode ser uma lista ligada ou um arranjo. Veja, qual é a vantagem de ter uma tabela de tamanho fixo? Arranjo. Arranjo come menos memória, é mais fácil de varrer, é mais rápido, tem um monte de vantagens, certo? Mas nada impede de ser uma lista ligada, por exemplo. Então, essa lista de processos aí, essa tabela, é a tabela de processos, tá? Então, todo processo que está rodando na máquina, ele tem uma entrada nessa tabela. Quer ele esteja em memória, quer não. Vamos voltar um pouco no passado. Sim, ele tinha que estar na memória. Mas com paginação e tudo mais, nós vamos ver que não necessariamente ele está na memória. Mas se está na tabela de processos, quer dizer que ele está rodando. Ou seja, ele deveria estar na memória, só não está porque não tem memória suficiente para acomodar tudo. Mas isso nós vamos ver mais adiante, certo? E o que é uma entrada nessa tabela aí? Bom, pode ter algumas outras informações para acesso mais rápido, mas no modelo mais minimalista, você teria só um endereço de memória, apontando para quê? Para uma estrutura na memória. Essa estrutura conteria todas as informações. Que estrutura é essa? O bloco de controle de processo. O EP1 vai ser baseado nisso daí. Certo? Vocês vão criar tudo isso em memória para uma máquina extremamente simples. Mas o ponto é, vocês vão criar um SO do nada para gerenciar processos. Extremamente simples, não fica apavorando, não comece a chorar agora. Não, é extremamente simples, mas é muito interessante e muito educativo para você ver como gerenciar isso tudo. Então, você tem o bloco de controle de processos, que é essa estrutura, cujo endereço no modelo mais minimalista, está na tabela de processos. Gente, você pode ter na tabela de processos isso, mas pode ter informações para ajudar o SO com algumas estatísticas, você pode ter alguma coisa para acesso mais rápido, porque senão são dois acessos à memória, um a tabela e outro ao bloco de controle de processo. Se tem uma informação que usa muito, bota já na tabela de processos, bota já na tabela de processos, porque daí é um acesso só à memória, poupa e para lá, certo? Mas isso aí vai variar de SO para SO. E não muda em nada a ideia. Então, a ideia básica é, você tem uma lista, uma tabela de processos, e ela aponta para o BCP, para o bloco de controle de processos. Em última instância, até o bloco podia fazer parte dentro da tabela, mas daí ela fica gigantesca, né? Fica um pouco mais complicado. O que tem nesse bloco de controle de processo? Toda a informação que eu tenho do processo, tudo que eu preciso, todos os contextos, de modo que eu parei ele, depois eu possa rodar ele exatamente de onde ele parou. É isso aí é controlado. Lembra aquela informação que eu disse, aqui essa mistura o espaço de endereçamento com o bloco de controle de processo? Pois é isso. O bloco de controle de processo tem toda a informação para o gerenciamento. Tá?
Então, vamos lá. Você tem aqui a tabela de processo. O que ela tem? O endereço e memória do bloco de controle de processo para cada processo que está rodando na máquina. Certo? É isso, para cada processo vivo. Lembra do zumbi? O zumbi ele até não tem esse bloco, mas ele mantém a porcaria da entrada aqui com uma marcazinha. Ó, isso tem que estar lá, né? De que é zumbi, sabe? Então, o que você tem? Quando você fala de processo, eu estou falando de duas coisas. O espaço de endereçamento do processo, lembra a memória a qual ele tem acesso, que daí vai o texto, as variáveis e a pilha de execução, mais o bloco de controle de processo, que vai guardar informação para o gerenciamento. Aí os registradores que ele usa, arquivos abertos, permissões, blá, 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 um monte de coisa, certo? Então, para você ter uma ideia, algumas informações desse bloco de controle de processo, para gerenciamento de memória, nós vamos ver isso. Bom, ponteiro para o segmento de texto, segmento de dados e para pilha. Veja que não é o conteúdo, é o ponteiro. Esses são os segmentos dele. O diretório raiz dele, o diretório de trabalho, descritores de arquivo aberto, isso aqui é mundo Unix, né? Os arquivos que ele tem aberto, o ID do usuário, o ID do grupo, isso do processo. E isso aqui é dono, e ainda separa, no caso do mundo Unix, dono e de quem está rodando. Para gerenciamento do processo, os registradores, o Program Counter, como é que eu vou saber qual é a próxima instrução a ser executada? Program Status Word, Stack Point, todos são registradores. Além, é óbvio, né, do ID do processo, qual é o processo pai. Gente, aqui é algumas informações que vai variar de SO para SO. Sinais, tem um monte de coisa aqui, mas vai variar de SO para SO. Então, é um struct, cara, é uma estrutura de dados aí que contém informação para todas essas coisas. E você usa ela para gerenciar. Veja aqui, como eu disse, a memória que o processo efetivamente ocupa, que é com o código, as variáveis e caramba 4, não fazem parte do BCP. Estão fora. Claro que o BCP sabe o endereço deles, mas não faz parte, certo? Então, quando você cria o processo, de novo, é mundo Unix, mas o Windows é bem parecido. A primeira coisa, você vai criar um processo. Cliquei 2 vezes no programa, chamei, fiz qualquer coisa, rolou um fork, o que vai acontecer? O sistema operacional, ele dá um identificador único no sistema para esse novo processo. Então, esse aqui é o identificador, o RG dele. Aí ele aloca uma entrada na tabela de processo. Ele diz, esse processo vai aqui na tabela. Beleza. Aloca na memória o BCP, o espaço para pôr o BCP dele e o espaço para pôr o processo. Você separa, esse tanto de memória ele vai ter assim. Nós vamos ver como que isso funciona. Pode ser absolutamente nada, quase nada, um monte de coisa fixa ou um monte de coisa variável, vai variar de SO para SO. Quando a gente vê gerenciamento de memória, a gente chega lá. Mas o ponto é, aloca espaço para o processo na memória e para o BCP. Aí inicializa o BCP aqui, ó, tá vendo? Inicializa o BCP. O que é inicializar o BCP? Gente, você criou espaço para ele na memória. Tem segmento de texto, dados e a pilha. Certo? Beleza. Então, aqui já tem esses 3 endereços, tem que pôr no BCP. Tem o ID do processo, tem que pôr no BCP. No momento ele não está rodando porcaria nenhuma, mas tem o espaço para o registrador, não bota nada. Mas quem que é o processo que chamou? Vai lá, é o pai. Sei lá o que mais. Que permissões ele tem? O que for. Você inicializa esse BCP. Aí, beleza, o BCP está inicializado, o endereço do BCP vai para a pilha. Vai para a pilha. O endereço do BCP já estava na tabela de processo, né? Você criou o BCP, atualiza a tabela de processo com esse cara aí, cria na memória, atualiza a tabela de processo, daí popula o BCP. E aí o que você faz? Coloca o endereço desse BCP aí também numa fila apropriada. Já a gente chega lá. Que fila é essa? A fila de processos prontos ou de processos bloqueados, tá? E aí eu crio qualquer estrutura que o negócio precise para trabalhar. Esse é o passo. Então, quando vocês abrem um programa, é por isso que máquinas mais lentas demora, porque o trabalho a ser feito é gigantesco. Você pode até achar, nossa, está demorando para carregar na memória. Não é só isso, gente. Está criando todas essas estruturas internas aí para gerenciar esse negócio aí, certo? Eu falei das filas, você basicamente tem 2 filas. Na verdade, você pode ter uma pancada de fila, certo? Nós vamos ver que tem fila, por exemplo, você tem
se separa em duas principais. Uma é pronto e a outra bloqueado. A de pronto, por sua vez, vai depender de como você organiza. Mas você pode organizar hierarquicamente, um monte de coisa. Vamos ver isso mais tarde. E mesmo a de bloqueado, você pode separar por dispositivo de entrada e saída, você pode separar por travas. Vamos ver depois. E no terreno das ideias, duas bastariam. E para o IP, só essas duas já bastam. Uma de pronto e uma de bloqueado, certo? E pode ser uma lista ligada, essa é a fila, certo? O caso é, aqui estão todos os processos prontos. Lembra do que é pronto? É um processo que não tem impedimento nenhum para rodar. Só não está rodando porque tem outros ROLs ocupando a CPU. Tá? E aí aqui você tem os processos bloqueados. Lembra o que é bloqueado? Bloqueado é aquele conjunto de processos lá que eu não consigo botar ele rodar agora porque ele está esperando alguma coisa. Via de regra, entrada e saída. Tá? Então, o que você faz? Além essas filas, elas servem aí para o SO saber qual que ele pode rodar. Eu não vou escolher um bloqueado e qual que está esperando dados. Por exemplo, chega entrada e saída, leitura de arquivo. Alguém pediu, esse cara deve estar bloqueado. Entendeu? Tem como não fazer bloqueante e tal e coisa, mas enfim, vamos simplificar nossa vida por enquanto, certo? Aí o que você faz? Quando você mexe de uma fila para outra ou tira de uma e bota rodar, você tem que atualizar o estado do teu processo. O estado do processo também entra no BCP. E esse estado, nós vimos que ou ele está executando, ou bloqueado, ou ele está pronto. E aí você tem o quê? Uma mudança, certo? Mudança de estado do processo. E por que se faria isso? Para balancear a carga da CPU. O que isso significa? Significa que se um processo precisa ler de entrada e saída, eu não vou deixar a CPU parada, eu bloqueio ele e boto o outro. Certo? E também você tem uma política, que nós vamos ver mais adiante, que você vai implementar no teu SO, que é, eu vou dar prioridade para alguém, todo mundo é igual, eu vou dar, veja aqui, o que é igual, cara? Nós vamos entrar em filosofia nesse curso, o que é igual? Todo processo é igual ou todo usuário é igual? Porque faz uma grande diferença. Não, todo processo é igual e deveria ter uma fatia idêntica do processador. Muito bem. Aí vem um usuário, abre 1000 processos e um outro abre 1. Veja que tem 1001 processos. 1000 partes vai para o usuário A, uma parte para o usuário B. Ele fica com menos de 0,1%. Bom, legal isso daí, né? Não, então vamos fazer assim. Justiça é para o usuário. Tudo bem, é possível. Mas daí você tem processos que são prioritários, porque um desses usuários, ele é o super user, ele precisa fazer uma coisa para que a máquina não capote. Tudo bem, todos os usuários são iguais, exceto o super usuário, que é mais igual que os outros. Percebe o que está acontecendo, gente? Tudo é uma escolha. E você tem que ser pragmático nessa hora. Você tem que dizer, eu vou dar prioridade para isso. Essa é minha política. Ponto. Gostou, gostou. Não gostou, azar o seu. Sabe? Porque não adianta. E é por isso que você tem diferentes SOs, e alguns deles são para diferentes funções. Parte é por conta da política. Certo? Porque não adianta, gente. Tudo vai ter o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então vamos lá. Se eu tenho aqui, que mudanças de estado eu tenho? Eu tenho aqui a mudança 1, que é o processo está rodando e ele foi bloqueado. Por que ele foi bloqueado? Cara, ele pode ter tentado ler de um arquivo, tentado ler do teclado, certo? Então, ele acabou sendo bloqueado por conta de uma chamada ao sistema. Ou ele foi dormir. Se tem, né? Tem o sleep, né? Ou ele foi dormir. Então, ele foi bloqueado via uma chamada ao sistema. Ou então, ele foi bloqueado justamente porque tentou acessar alguma coisa, algum dado, e não tem como servir ele na hora. Bloqueia. É a mesma coisa que entrada e saída, né? Não tem recurso. É que não necessariamente entrada e saída. Às vezes ele está rodando, ele tenta acessar um código que é compartilhado por mais de um, nós vamos ver isso, e aí não dá para ter. Gera uma condição de corrida, ele perdeu, aí ele é bloqueado, certo? Mas isso nós vamos ver mais adiante.
Essa transição 2 e 3 é a normal, gente, que você espera. Você tá o cara rodando, acabou a fatia de tempo, ele vai para o pronto, escolhe um outro e bota a rodar. Acabou a fatia de tempo, vai para o pronto, escolhe outro e começa a rodar. Acabou a fatia de tempo e assim vai indo, certo? E por fim, nós temos essa transição aqui, que é de bloqueado, ele vai para pronto. Quando isso acontece? Vamos dizer que o cara estava rodando, tentou ler um arquivo, foi para a fila dos bloqueados. E nesse meio tempo outra galera estava rodando. Aí chegou os dados do teu HD. Veja que o HD é 1 milhão de vezes mais lento, literalmente, né? Chegaram os dados do HD. Aí o teu SO diz, não, beleza, chegou esse cara, não está mais bloqueado, ele já tem os dados em memória, eu boto ele na fila de prontos. Certo? Para ele ter uma chance de ser escolhido. Veja que tem duas arestas que faltam. Uma delas é daqui, de pronto para bloqueado, e a outra é de bloqueado para rodando. Vamos olhar de bloqueado para rodando. O cara está esperando os dados, chegaram, eu boto ele para rodar na hora. É impossível disso acontecer? Não. Isso é uma questão de política. Se o cara for mega importante, nem passa pela fila de prontos, ele vai rodar. Mas, via de regra, se você quer uma política assim que os processos são mais igualitários, você manda para a fila de prontos. Ou se você quer permitir que várias políticas possam ser implementadas conforme o caso. Por quê? Porque ao mandar aqui para rodando, cara, você não tem escolha, ele vai rodar e acabou. Ao botar em prontos, você tem ainda como escolher. Vai que tenha outro de maior prioridade que está pronto, você está entendendo? Sei lá o que aconteceu, minha gente. Certo? Porque, veja, tem um outro de grande prioridade rodando. Um outro mega prioridade está pronto. Ele só não está rodando porque alguém já está ocupando. Aí esse cara recebe os dados e ele tem a mesma prioridade dos outros. Não, vou interromper. Mas pera, cara, olha esse aqui está rodando. Ele também tem a mesma prioridade. Então tem uma questão aí. É sempre melhor jogar para cá para depois o SO escolher. É o escalonador que vai escolher, nós já vemos ele. Agora, então essa daqui, ela não é impossível, mas é uma questão de política, mas ela se justifica, né? Deixa o SO tomar uma decisão. E pronto para bloqueado, velho, isso aqui é preconceito, né? Porque, de boa, o cara tá pronto. Ele não fez nada, você bloqueou ele. O que aconteceu? Ele literalmente não fez nada. Coitado, sequer rodou. Então, isso daqui não tem sentido. Isso aqui é puro preconceito da sua cabeça se você implementou isso, certo? Eu não fui com a cara daquele processo lá, vou bloquear ele. Não, né? O coitado não fez nada. Literalmente, certo? Ele tá sequer consciente, certo? Ele não tá rodando. Ele é uma figura na memória. Ficou até poético. Mas é literal, certo? Então, essa daqui, embora essa daqui seja uma questão de política, essa daqui não tem o menor sentido. Embora de bloqueado para rodando, em execução, seja uma questão de política, de pronto para bloqueado não tem o menor sentido, certo? Bom, eu falei, né? E quem faz essa troca? Eu falei do escalonador. Então, o escalonador é a parte do SO que faz essa, via de regra, que faz essa troca. Por vezes, essa troca é feita também pelo dispatcher. Lembra quando a gente vê interrupções que o dispatcher vê? Ele pode simplesmente se chamar rotina lá ou escolher um próximo já para acelerar as coisas. Mas, via de regra, se você quer organizar essa bagaça bem, joga tudo isso para o escalonador. Fica um pouquinho mais lento, mas ninguém morre, certo? Bom, dependendo do sistema, alguém pode morrer, aí é melhor o dispatcher fazer mesmo. Tem os de tempo real, sabe? Imagina uma caldeira nuclear lá, assim, não, chama o escalonador, nós temos tempo. Uma reação nuclear leva meses, né? Não é bem assim. Então, às vezes, vai depender do teu uso. Mas, via de regra, para sua máquina, vai para o escalonador, o scheduler ou scheduler, se você preferir, mais americanizado, certo? Então, o que o escalonador faz? Escolhe qual é o processo a ser executado. Dos prontos. Meio lógico, não é? Então, e como ele escolhe? Unidunité. Pega o primeiro que se dane. Escolhe o maior. Não, escolhe o mais importante. Pega os últimos, porque os últimos serão os primeiros. Cara, vai da política do SO, vai do algoritmo que você implementou. Em última instância, você define isso. Você define o teu escalonador. E nós vamos ver um monte de algoritmos de escalonamento, ou seja, um monte de maneiras do escalonador escolher o próximo processo a rodar, certo? E para finalizar, minha gente, o escalonamento, como nós vimos, você precisa
do auxílio do hardware. Como assim? Porque o cara que está rodando, está rodando. Se ele não quiser largar o osso, ele está no processador. Ele largaria o osso via uma chamada ao sistema. É para isso que existem as interrupções do clock. Que de tempo em tempo dá uma interrupção. Lembra daquilo lá? Que muda o modo para kernel, chama o dispatcher, que trata aquela interrupção. Ah, é do clock. Chama o escalonador, deixa o Zero Elo se virar com isso. Beleza, é assim. Certo? Então, sim, esse escalonamento só é possível porque tem essa interrupção periódica, porque senão, só lamento. Ainda assim, tem maneiras de fazer isso daí dentro do programa do próprio usuário, mas sim, um tem que largar o osso para o outro, mas daí você programa de maneira a isso acontecer, certo? Já falei, o escalonador vai escolher conforme o algoritmo que você implementou, gente. Então, esse assunto é seu, certo? O grande lance é, escalonador mais dispatcher tem todo o tratamento de interrupções, certo? Além, é claro, né, detalhes de iniciação e bloqueio de processo. Quem mexe nas filas é o escalonador, beleza? Então é isso, gente. Por hoje era só isso aí. E agora a gente vai afundando cada vez mais nisso e vamos entrar em algoritmos de escalonamento, que é a parte que eu acho legal para o programador. Mas é muito importante vocês entenderem como funcionam essas escolhas. Como chamadas ao sistema são caras. Lembra das traps e das interrupções? São caríssimas em termos de tempo. Como ficar escolhendo entre um processo e outro é caro. Como bloquear processos é caro, porque fica mexendo em filas. Como criar processos é caro, porque tem que criar BCP, tem que atualizar, tem que botar em lista de tabela. Mas sem isso você não consegue gerenciar. Então, se você quer uma coisa rápida, não basta conhecer o hardware. Conhecer o SO também te ajuda. Porque daí você evita exagerar numa coisa. Sabe? Quando você evita criar múltiplos. Por exemplo, nós vamos ver mais adiante. Vou criar 1000 processos, mas eu poderia criar 1000 threads. Só que 1000 threads são bem mais baratas que 1000 processos, em termos de tempo e memória. Sabe? Aí, se eu criar 1000 threads, a minha máquina usa o paralelismo e não é tão pesada. Mas essa noção você só vai ter... Pô, 1000 threads é um exagero, hein, minha gente? Mas essa noção você só vai ter se conhecer como funciona o SEO. E não precisa nem ser o SEO específico, é como, em geral, eles funcionam. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima próxima gravação aqui, né, da Broadcasting Studios do Norton, né? É isso aí.